A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor João Hernandes, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra do Senhor para o seu coração, uma palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a vinda de Jesus Cristo no mundo e o seu grande objetivo, que é resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que o Israel ele foi disperso nos dias de Roboão, filho de Salomão. Salomão morreu e Roboão assumiu o trono de Israel, do Israel unificado na época, porque na época de Salomão as 12 tribos, digo melhor, unificadas. E na época de Davi também as 12 tribos estavam unificadas. As 12 tribos estavam unificadas. Salomão também, as 12 tribos estavam unificadas. E nós sabemos que nos dias de Roboão, filho de Salomão, por causa do pecado do seu pai Salomão, Deus decidiu dividir o reino, Israel, as 12 tribos, em duas casas. E nós sabemos que quem estuda um pouco a Bíblia sabe que o reino foi dividido em duas casas e Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10 tribos. Mas nós, olhando para esta palavra, a gente entende que é muito importante os irmãos estudarem sobre a divisão do reino de Israel. Por quê? Para nós entendermos sobre dispersão, porque eu entendo que as profecias, o acontecimento da divisão do reino de Salomão, na época de Roboão, o reino de Israel, em duas casas, ele é uma chave que desbloqueia a profecia. Nós precisamos estudar muito para nós entendermos, irmão, que o estudo das duas casas de Israel, ele desbloqueia a profecia, e também o estudo das festas de Deus, ele revela para nós os tempos determinados, as estações do ano, do tempo determinado profeticamente falando. Quando nós estudamos também sobre as 70 semanas, é muito importante para nós estudar sobre as 70 semanas, porque as 70 semanas fala do final dos tempos. E nós precisamos entender que nós estamos prestes a entrar na última semana de anos, que é a semana do reino do anticristo. Mas sabemos que quando Deus dispersou as 10 tribos, quando ele dividiu o reino, que ele dispersou as 10 tribos, ele profetizou imediatamente e disse que o povo dele não ia ser mais povo dele por causa da idolatria e do pecado. O povo ia se afastar dele, ia voltar, ia para o meio das nações, eles iriam se prostituir, eles iriam desviar-se do Senhor, ao ponto de adorarem ídolos, imagem de escultura, e também queimar os seus filhos, oferecer os seus filhos em sacrifício queimado para Deus estranho. Israel ficou nessa situação. Por isso que Deus falou lá no livro de Oséias, chamou Oséias e disse para ele pegar uma mulher estranha, comprar uma mulher e arrumar uma mulher prostituta, filha de prostituição, e ter filho com ela.
E ele teve 3 filhos, Jezreel, Lo-ruhamá e Lo-ammi. Nós sabemos que esses 3 filhos de Oséias têm uma representatividade muito grande. Ele representa todo o Israel de Deus. Representa toda a casa de Israel. Entendeu? Representa também até Judá, porque Judá também pecou. Na divisão do reino ele ficou lá, na Palestina. Israel foi disperso aos poucos, no ano 70 terminou de dispersar o resto. Mas Israel, ele começou em Abraão como Jezreel. Ele começou em Abraão crescendo, sendo semeado na terra, entendeu? Mas esse cumprimento dessa semeadura, ele vem se cumprindo a cada tempo. No ano 70 ele terminou de ser semeado no meio das nações. Mas era um povo justo? Não. Eles estavam em pecado, em desobediência, e cada vez mais foi se deteriorando, foi ficando cada vez mais oprimido pelo pecado e por Satanás. Nós sabemos que a missão do diabo é enganar o povo de Deus. Ele começa devagarzinho, ele vai infiltrando devagarzinho na vida da pessoa, e se o crente não olhar e não vigiar e não orar, ele cai no laço do diabo. E depois que ele cair no laço do diabo, é difícil para ele se libertar. Aí somente a misericórdia de Deus que pode lhe libertar. Quando eu falo de Jezreel, significando Deus semeia, Israel foi semeado. Semeado pelo próprio Deus, e ele encheu a terra. Nós sabemos que depois Oséias teve outro filho chamado Lo-ruhamá. Lo-ruhamá já é uma outra parte, já revela outra situação, né? Já revela outra situação. O povo agora já estava disperso e foi se aprofundando no pecado, foi se aprofundando na desobediência. E lá na frente, Oséias teve outro filho e colocou o nome de Lo-ammi. Nós sabemos que isso é muito importante a gente saber disso. Israel, ele foi expulso, né? Mas Deus disse lá no livro de Oséias, que grande será o dia em que Deus semeia, entendeu? Grande será o dia em que Deus semeia, entendeu? E nós sabemos que esse dia, profeticamente falando, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Quando a Bíblia fala semear, está falando que Deus vai trazer todo o Israel de Deus convertido. Ele está trabalhando na conversão desse povo, está trazendo de volta as ovelhas perdidas a Israel através de Cristo. E na festa dos tabernáculos, no final da grande tribulação, antes da festa dos tabernáculos, o Senhor vai arrebatar o seu povo. Ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo, os eleitos que morreram em Cristo, e vai transformar os corpos daqueles que aceitaram Jesus, que estiverem vivos, vai tirar da terra e para o espaço e vai derramar as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças vai ser para punir o reino da besta e toda a organização mundial da besta. Aí quando ele terminar de derramar as 7 taças, ele desce com poder e grande glória para cumprir o Apocalipse 19, na batalha de Gog e Magog. Ele vai destruir, porque ele vai levar Gog e Magog para o Vale de Megido, lá em Israel, e lá ele vai punir, ele vai destruir o reino da besta. Ele vai destruir o reino maligno de Satanás, porque Satanás está trabalhando hoje para organizando o reino dele. Ele está trabalhando para isso. Por isso que ele leva o homem para o pecado, leva o homem para a desobediência, leva o homem para a prostituição. E ele não está preocupado com o povo que está aí fora, não, no mundo não. Ele está preocupado com as pessoas que servem a Deus. Por isso que eu disse que tem que olhar e vigiar e orar. O Isaac chegou aqui agora, nós estamos aqui no campo
de futebol, ele tem futebol 2 vezes por semana. E ele está tomando uma aguinha aqui que ele estava correndo ali. E ele está aqui comigo, estou dando um incentivo para ele. Só cortando um pouquinho, mas já vamos voltar ao assunto novamente da palavra do Senhor. O Isaac é um menino abençoado por Deus, ensinado pela palavra do Senhor, e Deus mandou ele numa rica profecia, numa rica promessa, para ele dar continuidade no trabalho da obra de Deus, depois que o Senhor me levar para si. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o meu filho Isaac, em nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que Israel foi disperso, mas o Senhor Jesus Cristo veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, as 10 tribos foram dispersas, Judá e Benjamim ficaram lá na terra de Canaã, porque Benjamim escolheu ficar com Judá, né? E que são os judeus, né? Porque temos que entender e fazer essa separação de judeus de Israel. Israel era as 10 tribos unificadas, a casa de Israel. Separou, ficou casa de Judá e casa de Israel. Aí Israel, as 10 tribos foram lançadas no mundo juntamente com Efraim, entendeu? Juntamente com Efraim, porque Efraim, aquele filho de José, o mais novo, ele significa frutífero. E o seu pai José significa ramos que se estendem sobre o muro. Quer dizer, se esparramou, entendeu? E frutífero porque se frutificou. Deus estava semeando Israel sobre o mundo. E nós sabemos que aconteceu essa dispersão e Jesus veio da tribo de Judá, porque Judá ficou lá no Oriente Médio. Não porque Judá era melhor do que as 10 casas de Israel, todos estavam em pecado. Todos estavam em pecado. Mas Deus suportou Judá na terra de Canaã por causa da promessa do Cristo que havia de vir ao mundo para resgatar esse povo. Porque Deus ia lançar esse povo no meio das nações já com um projeto para ganhar os gentios de segundo grau. Porque Deus levantou uma salvação para os gentios de primeiro grau, que é as 10 tribos dispersas, e foi convertendo o coração desse povo. E esse evangelho chegou a nós. E nós não estamos fazendo nada mais e nada menos do que evangelizando aqueles gentios de segundo grau também nos nossos dias. Pessoas que são descendentes de Cã e descendentes de Jafé. Nós estamos ganhando esse povo para Jesus e esse povo também entra na promessa quando eles aceitam Jesus como Salvador. Entendeu? Mas na verdade nós também éramos gentios sem conhecimento. Mas quando o Evangelho nos alcançou, nós se tornamos descendentes de Israel por direito, por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E o que vai acontecer? Nós estamos já prestes a entrar na última semana de ano. A última semana de ano vai ser os 3 anos e meio primeiro de conquista do anticristo, e depois a última metade da semana de ano é 3 anos e meio do término da grande tribulação, porque a grande tribulação, na verdade, ela vai ser 3 anos e meio. O anticristo vai se levantar, o homem do pecado, a besta da terra, que parece cordeiro, ela tem 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão, de boca arrogante. Esse anticristo, ele vai se levantar no mundo e ele vai perseguir a mulher Israel, a mulher profética, a mulher que foi lançada no meio das nações, a mulher Israel, vai perseguir ela e vai procurar matar o povo que serve a Deus, perseguir o povo que serve a Deus, destruir com o direito de ir e vir dos cristãos. Ele vai colocar um sinal, aqueles que não aceitar o sinal da besta, aquele que não aceitar o sistema tecnológico do anticristo não poderá comprar nem vender, não poderá fazer nada. E eu quero dizer para vocês uma coisa, que o Senhor Jesus, ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós estamos fazendo esse trabalho e sabemos que estamos prestes de entrar a grande tribulação. Quando o anticristo se levantar, nós sabemos que só resta 7 anos para nós, porque nós vamos ver a face do iníquo se estivermos vivos, e depois nós iremos enfrentar a grande tribulação. As 2 testemunhas pregarão na grande tribulação, entendeu? O evangelho de poder, o evangelho de
misericórdia, o evangelho de resgate dos restolhos que Ruth estava colhendo lá na eira de Boaz, né? Se você ler a história de Ruth, você vai entender. Nós somos o povo da era final. Mas nós sabemos que Jesus vai vir para destruir o reino da besta e vai também a ressuscitar os que morreram em Cristo, transformar os corpos vivos, como eu já acabei de dizer, e tirar a igreja para o céu, derramará as 7 taças da ira de Deus, destruirá a besta e o anticristo, a besta da terra, a besta do mar, que é toda a organização mundial do reino da besta, e a besta da terra, que é o anticristo que vai reinar no reino da besta, vão ser lançados no lago de fogo. E aí ele vai prender Satanás, aí ele vai julgar as nações, e nós vamos entrar na festa dos tabernáculos, que é a festa de casamento de Jesus com a igreja, e então nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, na sua vida. Não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like e compartilhe o vídeo para que essa palavra alcance outras pessoas em nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.